Boa tarde, sétimo ano. Nós estamos começando mais uma semana de estudo. Nessa semana, nós vamos estar fazendo a situação de aprendizagem 3. Ela vai estar falando sobre o plano cartesiano, conteúdo que vocês já viram no sexto ano, tá? Mas ele volta agora no sétimo. E a parte de rotação, translação e reflexão. O que seria uma reflexão? Você no espelho, você está se refletindo. Então, no processo de reflexão, vai estar uma figura de frente para outra, mas como oposto, né? Porque vamos supor, o meu braço direito, no caso de vocês, é o esquerdo. É o meu braço esquerdo, como eu estou de frente para vocês, eu estou oposta, eu estou no processo de reflexão. Então, vamos supor, no plano cartesiano, o número 1, no processo de reflexão, ele será o número menos 1. O processo de rotação ele vai girar em torno de um ponto, de um eixo. E o processo de translação ele vai estar do lado do outro. Eu coloco do lado. Mas isso nós vamos ver no decorrer desse capítulo, tá? Dessa situação de aprendizagem. Então, lá na página, começando na página 68, nós vamos ter atividade 1, que ela pede assim: qual é a localização? Nessa atividade 1, ele vai dar para vocês um desenho de uma quadra, tá? De um campeonato, de um jogo de futebol feminino. E nele vai ter as pessoas desse campo. E vocês vão descobrir para mim quem são e quais são os pontos dessas pessoas nesse plano cartesiano. Aí tá assim: um game apresenta, na sua tela inicial, um instante de um jogo de futebol feminino e as posições de algumas jogadoras. Para facilitar as suas localizações, foi imaginado um plano cartesiano com 2 eixos, os das abscissas e o das ordenadas. Para quem já esqueceu, as abscissas são os valores do x, tá? Então, vou supor, vocês vão ter, isso aqui é um plano cartesiano. Esses valores que estão aqui, ó, pensa numa régua, para cá positivo, para cá negativo. Então, esses valores daqui são das abscissas. E os valores dessa reta vertical são das ordenadas. Então, nós vamos ter as abscissas é a minha horizontal, ordenadas é a minha vertical. Graduados com números inteiros. Observe com atenção a figura abaixo e escreva as coordenadas referentes a cada posição das jogadoras, conforme o exemplo. As coordenadas da posição da jogadora Ana são representadas pelo par ordenado, -4 e -3. O que é isso, par ordenado? O par ordenado é o conjunto dos números das abscissas com as ordenadas. Vamos dar um exemplo. Vocês vão ter esse campo de futebol e eu vou ter a minha jogadora Marta, tá? A Marta aí nesse plano cartesiano, ela está no 4 com o número 2. Então, vamos por esse ponto aqui, ó, é a Marta. Se eu pedir para vocês um par ordenado, quem seria o par ordenado da Marta? O primeiro é o do eixo do X, o da horizontal. Qual é o valor? 4. E o segundo é o do eixo Y, da vertical, que no caso é o 2. Então, a minha Marta é o 4 e 2. Tudo bem? Vocês vão olhar, então, aqui, ó, esse desenho, tá? E vão olhar para mim as posições das jogadoras. Então, ele pede assim: dê a localização de cada jogadora por meio de suas coordenadas. Então, nós vamos olhar cada uma das nossas jogadoras. Então, esse é o exercício 1.1. O exercício A. Então, nós vamos olhar cada uma delas. Eu tenho a Ivana, a Ana, a Carla, a Marta, a Luísa e a Joana. Então, eu já usei a Marta, né? Então, eu vou pôr lá. Vocês vão pôr Marta. E qual é o ponto dela? É o 4 e o 2. Aí, nós vamos olhar a Carla. Tá? A Carla está aqui, ó, nesse pontinho. Então, eu olho aqui. Qual que seria esse meu valor? O -2. Então, a minha Carla na horizontal é -2
E na vertical, ela é o meu número 3. Então, a minha Carla é menos 2 e 3. Vocês vão colocar para mim o da Joana, o da Luísa, o da Ana e o da Ivana. Vocês vão achar todas as jogadoras, tá? Para o exercício A. No exercício B, fala assim: para ajudar suas companheiras, as jogadoras Ana e Carla devem avançar 3 unidades do desenho acima, para a direita e em linha reta. Enquanto Joana precisa voltar 2 unidades para a esquerda em linha reta. Quais serão suas novas coordenadas? Então, vocês vão ter que olhar aqui. Nesse caso, nós não achamos nem a Ana e nem a Carla. Não, achamos a Carla. Então, ele fala que eu devo avançar 3 unidades no desenho acima. Então, nesse desenho aqui, eu tenho que avançar 3 unidades para a direita. A Carla está aqui, ó. Se eu vou avançar 3 unidades para a direita, eu vou para lá. Então, eu tenho menos 2. Se é 3 unidades, então vamos pensar aqui, ó, na reta. Aqui eu vou ter o menos 1 e o menos 2, que é onde a Carla está. Se eu vou avançar 3 unidades, eu vou contar, ó, 1, 2, que é o 0, 3 é o 1. Então, quem que vai mudar em relação a Carla? No exercício B, a minha Carla, ela vai ser a medida 1 e 3. É isso que nós vamos descobrir. Mesma coisa vocês vão fazer com a Ana. A Joana, nós vamos voltar. Então, voltar da esquerda para a direita, né? Voltar para a esquerda. Então, eu vou sair da direita e vou vir para a esquerda. Então, ao invés de diminuir, eu vou... Ou ao invés de aumentar, eu vou diminuir, porque eu vou voltar, tá? A Joana, para quem olhou lá, ela está no 8. Então, eu vou voltar 2 casas. Então, vai ser quem? 7, 6. Então, a Joana vai estar no ponto 6, positivo, e o outro, menos 3. Ok? No C, qual comando você daria para que Luísa, ao se movimentar, ficasse próxima da Marta? Então, o que nós teríamos que fazer para a Luísa ficar próxima da Marta? Nós teríamos que andar o valor do Y. Quanto? É isso que vocês vão falar para mim. Quantas casinhas nós teríamos que andar? Certo? No exercício da atividade 2, que é o 2.1, ele pede assim: no plano cartesiano abaixo está representado o polígono AVO. Esse polígono é um triângulo. Então, tem esse desenho aí, ó. Era aí que eu vou fazer, tá? Então, esse é da página 69. Nós vamos ter o exercício 2.1 e ele desenhou um plano cartesiano. É lógico que esse plano é bem maior do que eu desenhei aqui, tá? Mas eu vou desenhar um pequeno que dê para nós resolvermos. No de vocês, vocês já vão ter esse desenho aqui, tudo numa malha quadriculada bonitinha, tá? Vocês já vão ter ele aí desenhado. Então, vocês têm essa figura desenhada aí no plano de vocês, que é um triângulo. E esse triângulo tá assim, A, V, E. Vamos ver o que ele vai pedir. Multiplique as coordenadas dos vértices por 3. Então, prestem atenção. Quais são as nossas coordenadas? O meu ponto A vale, ó, 1 na horizontal e 1 na vertical. O meu ponto V vale, ó, 2 na horizontal com 3 na vertical. E o meu ponto E é 3 na horizontal com 2 na vertical. Se ele pede para nós multiplicarmos por 3 os vértices e para a gente reescrever as novas coordenadas e representar no desenho, o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar todos esses números por 3. Como que ficaria isso? O meu novo A, vocês vão chamar de A', tá?
ele vai valer o quê? 3 e 3. Por quê? 3 vezes 1 é 3. 3 vezes 1 é 3. Ele pede para multiplicar por 3. O meu novo ponto V vai ser 6 e 9. Por quê? Porque 3 vezes 2 é 6 e 3 vezes 3 é 9. O meu novo ponto E vai ser 9 e 6. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esses pontos e desenhar ele aqui. Ele vai ficar um outro triângulo, mas aqui em cima, tá? Ele vai começar aqui, ó, mais ou menos, ó, no ponto 3, ele vai vir aqui. Aqui ele vai desenhar o outro triângulo que vocês precisam. Vocês vão desenhar para mim. Os pontos eu já achei. Só vão achar o desenho agora, tá? Isso é para ser feito no exercício A. No exercício B, multiplique as coordenadas dos vértices por menos 1. Então, a mesma coisa que eu fiz aqui no A, vocês vão fazer no B. Então, o que nós vamos fazer no B? Eu vou multiplicar esse A por menos 1. Como que vai ficar o meu novo A duas linhas? Menos 1 e menos 1. Como que vai ficar o meu novo V? Ele era 2 e 3. O novo vai ficar o quê? Menos 2 e menos 3. E o meu E? Ele era 3 e 2. Ele vai ficar menos 3 e menos 2. Daí, vocês também vão fazer o desenho. Mas prestem atenção. Todos estão negativos. Então, ele vai ser desenhado na parte de baixo, tá? Vocês vão desenhar aqui embaixo, ó. Ele vai ser desenhado aqui. Tudo bem? Vamos lá para o nosso exercício 2.2. No 2.2 está assim. Construa um polígono localizado no segundo quadrante. Ao multiplicarmos seus vértices por menos 2, qual seria a sua transformação? Vocês vão construir para mim um polígono. Vocês podem desenhar a figura que vocês quiserem, tá? Mas eles têm que estar no segundo quadrante. O que é esse tal de segundo quadrante? O plano cartesiano, ele é dividido em 4 pedaços. Esse é o meu primeiro quadrante, esse é o segundo, o terceiro e o quarto quadrante, tá? Esses são os meus quadrantes. Se eu quero uma figura no segundo, vocês vão desenhar alguma coisa aqui. Vocês vão fazer o desenho que vocês quiserem. Só que vocês vão ter que pôr um ponto. Então, vamos supor que eu vou desenhar um quadrado. Então, esse é o meu exercício 2.2. Ok? Esse meu exercício 2.2, então eu vou ter o meu plano. Vocês têm aí, tá? Porque vocês têm o desenho da malha quadriculada. E eu vou desenhar um quadrado. Então, eu vou querer pôr aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3. Então, 1, 2 e 3. Então, meu primeiro ponto vai ser no menos 1 e 1. Meu segundo ponto no menos 3 e 1. Aqui no 1 e 3. E aqui no 3 e 3. Desenhei essa minha figura. E aí, eu coloquei o A, o B, o C e o D. Daí, eu vou pôr meus pontos. Quem são os meus pontos? Menos 1 e 1. O meu B, menos 1 e 3. O meu C, menos 3 e 3. E o D, menos 3 e 1. Esse é o meu desenho. É isso que vocês vão fazer no 2.2. Ok? No 2.3, o que nós vamos desenhar? Ele já tem um desenho, ó, de um quadrado, tá? E ele pede assim: observe o quadrado ABCD representado abaixo. Escreva as coordenadas dos vértices. Que são coordenadas? Isso daqui. Vocês vão achar para mim quais são as coordenadas dele, do desenho que está aí no exercício 2.3. Multiplique todas elas por 2. Então, vamos dar um exemplo. Meu exercício 2.3, lá da página 70. Então, ó, página 70. Exercício 2.3A. Os meus vértices são, eu só vou pôr um,
Porque aí vocês vão achar os outros, senão fica muito fácil. Meu vértice A é 1 e 1. Ele pede para mim multiplicar todos eles por 2. Então, se eu vou multiplicar por 2, ele vai virar agora o quê? 2 e 2. Daí, ele fala assim: renomeie o novo polígono por EFGH e desenha nesse plano. Então, ó, desse meu 1.1, e ele era o A, ele agora vai ser o E. E ele vai valer 2 e 2. Vocês vão achar o B, ver quanto que dá, multiplica por 2. Acha o C, vê qual é o vértice, multiplica por 2. E assim por diante, ok? No exercício B, utilizando como unidade de medida um quadradinho, complete a tabela. Gente, cada quadradinho, quer dizer, de um pontinho ao outro, ele vai valer 1. Então, vocês vão medir para mim a tabela, tá? Ele tem uma tabelinha e ele coloca assim: medida do lado do meu polígono ABCD. Se ele é um quadrado, todos os lados são iguais. Então, a medida do meu lado será de 1, tá? 1 vamos por centímetro. Tudo bem? O meu polígono EFG, ele vai agora do 2 até o 2, né? Se eu desenhar ele aqui, então, ele vai ser do 2 até o outro 2. Mas ele continua valendo um quadradinho. Vocês vão pôr qual é o valor dele. Vocês vão contar, cada quadradinho vale 1. Aí ele coloca perímetro do polígono. O que é perímetro? A soma de todos os lados. Se cada pedacinho vale 1 e eu tenho um quadrado, meu perímetro será de 4 centímetros. Mesma coisa vocês vão fazer com a nova figura. E a área do polígono? Se é um quadrado, é um lado vezes o outro. Então, a minha área vai ser o quê? 1 vezes 1, 1. Então, 1 centímetro ao quadrado. Mesma coisa, vocês vão achar com a nova figura, certo? No exercício 2.4, nós temos: no plano cartesiano abaixo, está representado o polígono AVE. Voltou de novo o polígono AVE, né? Aí ela continua lá atrás. Multiplique as abscissas dos vértices por menos 1. Quem é a abscissa? Não esqueça, a abscissa é o primeiro ponto aqui, ó, tá? É o que está na horizontal. Reescreva as novas coordenadas e represente no plano cartesiano acima. Então, vocês vão ver quais são os novos valores e vão colocar ele lá na malha quadriculada, ok? B. Multiplique as ordenadas. Quem são as ordenadas? O segundo valor, o valor da vertical. Também vou multiplicar por menos 1 e pôr um novo desenho lá na malha quadriculada. Exercício 2.5. No plano cartesiano abaixo, anote as coordenadas do polígono. Depois, adicione 6 unidades nas abscissas. O que é adicionar? Vocês vão somar 6 nas abscissas, no valor do primeiro. E vértices, 4 unidades. Então, no outro, 4 unidades. Vocês vão descobrir para mim um novo desenho. Descobriu isso? Vocês vão pôr no plano cartesiano. 2.6. Esse é um pouquinho mais complicado. No desenho a seguir, obtenha as coordenadas dos vértices. Multiplique as abscissas por menos 1 e represente na malha os pontos e pinte o desenho. Então, gente, vocês têm esse desenho aqui, ó. Vocês vão fazer ele de novo, mas pro lado de cá, tá? Então, vamos supor aqui, ó, o meu X, nesse caso, vale 1, ele aqui vai valer menos 1. Então, meu F vai ficar aqui. Então, meu desenho vai ser idêntico, mas pro outro lado, tá? Vocês vão usar os mesmos valores aqui, mas multiplicando os X por menos 1. O que quer dizer? Eu vou pegar esse desenho e virar ele para cá. Então, vai ficar uma parte aqui e a outra parte aqui. E vocês vão pintar para mim. O exercício 2.7. Ele fala: a figura a seguir foi construída utilizando simetria. O que quer dizer isso? Que elas são idênticas, tá? Que ela é tudo certinho, não tem nada fora do eixo. Na mesma malha, crie uma figura usando simetrias. Então, vocês vão criar aqui, tá? Uma figura que vocês quiserem usando simetria. Olha essa nossa figura aqui, ó. Ela usou, vocês podem fazer, ela tem que ser idêntica. Vamos supor, eu quero fazer
um negócio de abelha, né? Um favo de abelha. Então, vocês podem usar, fazer esse desenho. Mas todos os valores têm que ser o mesmo, tá? Então, aí eu quero fazer um favo aqui, aí o outro lá. Então, vocês vão desenhar isso na malha quadriculada de vocês. Vocês vão desenhar, ok? No exercício 2.8, ele fala assim: o polígono verde sofreu 3 transformações no plano cartesiano. Dê o nome de cada uma delas e explique as suas classificações. Do polígono verde para o rosa. Então, vocês vão ver, foi translação, rotação ou reflexão. Não se esqueça. Translação, ele vai estar de um lado, a outra figura está do outro lado, tá? Então, ele vai estar em pontos diferentes no plano. Reflexão, tá? Reflexão, ele vai estar de frente. Então, se ela está em cima, ele vai estar embaixo. E rotação, eu vou ter um ponto em comum entre eles. Eu vou rodar. Pensa no ponteiro de um relógio, tá? Vocês vão pôr para mim o que aconteceu em cada um. Não precisa explicar. Só fala se foi rotação, reflexão ou translação. Isso eu dei lá na nossa folha de situação de aprendizagem. Eu dei os exemplos do que é cada uma delas, tá bom? 2.9. As costureiras normalmente desenham no papel o molde de roupa em tamanho real, para depois sobrepor sobre o tecido a cortar. O interessante é que desenho apenas um dos lados do corpo. Dobro o tecido e corto seguindo o modelo do papel. Então, ela fez isso aqui nesse meu desenho, ó, tá? Fez o molde, deu um pano e nós vamos ter que descobrir alguma coisa sobre isso. No exercício A, ele pede assim: anote as coordenadas de cada ponto inicial. Então, vocês vão marcar a coordenada do ponto C, do ponto O, do L, do E, do T e do I, tá? No B, se a costureira resolvesse dobrar o tecido exatamente sobre o eixo das abscissas, ao invés do eixo das ordenadas, quais novas coordenadas ele teria? Então, imagina vocês pegando esse tecido e virando ele para cá, ó. Como que ficaria as novas coordenadas desse tecido? É isso que vocês vão descobrir para mim. E C, quais tipos de transformações do desenho do colete no plano cartesiano foram postos na atividade? Então, foi translação? Foi rotação? Ou foi de reflexão? É isso que vocês vão me responder. Essa parte teórica está naquela folha, tá? Que eu mandei no grupo, que eu vou mandar no grupo do Face e no grupo da sala. Quem tiver dúvida pode entrar em contato no período da tarde, que é o período que vocês têm aula comigo. E qualquer outra coisa, só mandar mensagem para a professora. Até semana que vem, com a devolutiva e a resolução dos exercícios. Obrigada!